Depois da briga com o Arthur e o Urien, a gente não esperava que eles fossem se reconciliar tão rápido e nem ao menos se juntar junto com o Gideon para que os dois gênios malucos fizessem o favor de até destruir Dikaten. E aí galera, beleza? Quem falou? Galera, no vídeo de começar apenas parando pra falar com vocês que esse vídeo bom contém spoilers caso você ainda não tenha dado uma olhada no capítulo 420. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E apenas relembrando a vocês galera, que o que eu vou estar falando aqui é apenas os pontos mais importantes, fechou? Então agora bora continuar. E começando com o capítulo 419, a gente viu que o Prota chegou no Vidorial junto do Urien e o Chu e a Sylvie, só que a paz que eles tinham naquele momento não durou por muito tempo, já que ele acabou sendo interceptado por uma galera fora a escolta de dragões que tava levando ele depois de ter descoberto que ele tinha retornado a Dikaten. E pra completar, a gente teve ele descobrindo que a Kaera foi meio torturada, o cara indo até o Vidorial pra bater de frente com o líder dos dragões, e como se não fosse o suficiente, ele humilhando esse cara como se não fosse nada demais, dentro de uma conversa com a gente logo depois vendo que ele acabou levando a Kaera sem nenhum problema e a gente encerrasse esse capítulo 419 de The Beginning After the End. Mas agora começando o 420, a gente viu que depois que o Arthur e a Varai acabaram saindo de lá junto com a Kaera, eles acabaram conversando sobre algumas poucas coisas, como por exemplo o fato se tava legal eles meio que saírem peitando o líder dos dragões que tava fazendo a escolta dentro de Dikaten, e o Arthur fala que sim, não tinha nenhum problema, afinal era ele quem tava dando as cartas, o que fez com que rapidamente a gente visse que a Kaera e a Varai resolveram confiar nas palavras do Arthur, até porque a Kaera não tinha muita escolha nessas circunstâncias, né? E quando eles chegam até a casa do Prota, é aí que a gente vê que a Alice é uma das primeiras a receber eles sem nenhum problema, e a gente até vê que é engraçado, né, o fato de que a Alice, mesmo sabendo que a Kaera era lá criando, naquele momento não ficou com nenhum receio de poder cuidar da Kaera. E fora isso, a gente viu que a gente agora até teve algumas poucas conversas sobre algumas coisas que rolaram durante tudo isso, só que não demorou muito tempo para que a gente visse que isso ia ser acabando interrompendo de um jeito ou de outro, já que a gente viu que logo depois o Urien chegou no local, fazendo com que ele e o Arthur começassem uma conversa bem intensa, fazendo com que o Prota fizesse a pergunta de $1 milhão, no caso se o Urien resolveria se juntar a eles para poder bater de frente com os Vitra. Só que foi aí que a gente viu que o Urien pegou e jogou na cara do Arthur, que isso até seria uma boa ideia se não fosse o fato do Arthur ter matado o cara mais habilidoso em termos de combate físico e de poder mágico dentro de Efeldt, só ficando abaixo do Khazes, quando ele ainda tava servindo o cara. E bom, depois que o Prota ouve isso, é óbvio que ele não aguenta por muito tempo sustentar a mentira de que ele tinha matado o Aldir, desse modo meio que abrindo o jogo com o Urien e falando pra ele que na verdade o que aconteceu foi que o Aldir resolveu ficar em exílio dentro daquele local, se sacrificando pra poder libertar a Sylvie, o que por um segundo o Urien não entendia por que ele faria isso, só que logo depois ele se tocou, que ele achou que talvez o Aldir tivesse pensado que essa seria a melhor morte possível pra ele em termos de honra, o que obviamente deixou o cara mega frustrado dentro dessa situação. Só que quando ele percebeu que não tinha mais sentido ficar com raiva do ar, por causa disso o cara resolveu e deixar isso meio de lado e pegar e perguntar o que ele iria fazer agora, e é aí que o Prota abriu o jogo falando que ele resolveu ir pra Alacria pra poder resgatar a série de todo mundo que tava na resistência, pelo menos até que eles pudessem traçar outro plano pra poder acabar com a raça do Agrona. E nisso o Urien responde falando que isso não seria um problema, só que ele precisaria deixar Dikaten na mão de pessoas competentes e que ele confiasse até aquele momento, o que fez com que o Prota já falasse que ele confiava no Byron, na Mika e na Varai pra poder tomar essas rédeas da situação, além do Vidion, que com certeza seria um grande amigo numa hora dessas. E o Urien pergunta se ele tinha mais pessoas e o Prota até responde que sim, só que em termos de poder, esses caras seriam os mais poderosos dentro de combate. E se eu não tô enganado, foi aí que a gente viu o Urien meio que ficar pé da vida, porque ele já sabia que isso não seria o suficiente pra poder lidar com a escolta que o Khazes botou em Dikaten pra poder tomar conta de tudo de uma vez, fazendo com que pouco depois eles falassem que iam sair daquele local pra poder ir até o Gideon, o que fez com que a mãe do Prota voltasse a ficar um pouco preocupada com tudo isso. E eu tenho que ser sincero pra vocês galera, porque eu pensei que em algum momento nessa parte da história o Arthur talvez fosse contar a verdade pra mãe dele, falando sobre a viagem da Sylvie pouco antes de eles trazerem ela de volta, né? Mas infelizmente não rolou. E bem, depois de tudo isso a gente vê que eles logo depois chegam ao local onde fica o laboratório do Gideon, que como sempre parecia estar uma completa bagunça naquele momento, já que como muitas das outras vezes que o Arthur acabou visitando o laboratório do Gideon, ele viu que aquilo tava um completo caos e tava saindo massa pra tudo quanto era lugar. Logo depois a primeira pessoa que eles achassem fosse a Emily e em seguida fosse o Gideon, o que fez com que a gente visse o Gideon agir rabugentamente como sempre. E sinceramente, quando eu vi essa parte da história, eu acredito que muita gente deve ter pensado que talvez
talvez pudesse rolar um discurso entre gênios ou até uma disputa para ver quem seria o melhor, já que a gente sabe que o Warren tem todo esse complexo de superioridade e o Gideon não ficaria muito para trás nesse quesito. E infelizmente não foi isso que aconteceu, já que a gente viu que eles acabaram até se dando bem e o Warren até gostou de alguns dos desenhos e esquemas que o Gideon tinha feito em algumas plantas para alguns artefatos, o que fez com que eles até se dessem bem a longo prazo e a gente visse que as coisas iam melhorar, já que o Warren falou que mesmo as armas e aparatos que o Gideon estava desenvolvendo sendo bem abaixo do que ele estava acostumado a produzir, ainda assim poderia ser eficiente contra o exército do Cassius na ausência do Arthur, fazendo com que dali em diante eles meio que começassem a querer cooperar. Só que antes disso eles precisavam saber quem tinha passado por ali e o que eles tinham visto dentro daquele local, fazendo com que o Warren ouvisse do Gideon que na verdade os dragões não deram muita importância para os planos e plantas que ele tinha em relação à guerra. E inclusive, galera, a gente vê que o Winston foi uma das pessoas que acabou dando uma olhada nessas plantas que o Gideon tinha feito, só que ele apenas achou que aquilo seria perigoso demais para que menores acabassem brincando, já que para ele aquilo seria basicamente uma criança brincando com fogo. Mas enfim, depois que o Warren viu que aquilo tudo tinha potencial, a gente viu que ele falou pro Prota que ele podia ir descansado para Lacria, já que caso eles conseguissem terminar tudo no prazo, provavelmente eles poderiam dar uma segurada nas forças do Cassius, caso não fossem interrompidos. E aí que a gente vê que logo depois que o Arthur deixa esses dois sós conversando e acaba recuando junto com a Emily, a gente percebe que ia dar ruim de alguma forma com esses dois colaborando, enquanto a gente ouvia da boca da própria Emily o que o Arthur tinha feito e a gente encerrasse esse capítulo 420 de The Beginning After the End. Mas e aí, galera, o que vocês acham que pode dar nesse momento? Eu acho que vai ter umas armas bem boladas, além de outros aparatos mágicos que a gente nunca pensou que pudesse vir a existir dentro dessa história de debate, até porque, como a gente viu, com esses dois trabalhando, é possível que a gente vá ver vários equipamentos e armamentos que a gente talvez não pudesse ver lá atrás em The Beginning After the End, que só mostra que agora, talvez de Katen possa ter mais uma chance de sobreviver a toda essa guerra. E é claro, galera, se vocês quiserem continuar acompanhando tudo que vai acontecer por aqui, vocês têm que estar inscrito no canal e deixar o like. E além disso, galera, recentemente eu acabei de abrir a área de membros pro canal, e se vocês quiserem, eu tô fazendo uma live de debate para vocês estarem dando uma olhadinha da Webtoon enquanto a sexta temporada não chega, já que por certos motivos que eu acabei explicando na área comunidade, eu acho que seria mais seguro, pelo menos pro canal, trazer para vocês dessa forma, além de vocês me ajudarem a continuar trazendo vários outros conteúdos pro canal. E se vocês quiserem, vão ter umas playlists de debate aqui embaixo, além das lives da Novel que estão saindo toda semana, fechou? Então por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui!